E aí, galera, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar de projeto de texto. E antes de mais nada, eu quero te pedir, entra lá no Telegram, veja o tema de redação sobre redução da maioridade penal, leia a proposta e vem para a aula, que eu vou te explicar como agir. Vem comigo! Bem, você já leu a proposta, agora vamos conversar sobre ela. A proposta diz o seguinte: a redução da maioridade penal pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil? Observe que o tema ele desperta debates apaixonados, acalorados. Há grupos que são radicalmente a favor da redução da maioridade penal para diminuir a violência no Brasil. E existem pessoas que são radicalmente contra. Existem aqueles que também ficam em cima do muro e que não têm uma opinião formada. Ora, quando você está debatendo um tema polêmico, é necessário que você saia de cima do muro e você tome uma posição. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você concorda ou você discorda. Bem, você precisa se posicionar. Dentro desse critério, é muito importante que você, de posse do tema, como você pegou, e eu sugeri que você pegasse esse tema anteriormente, você observasse que você tem 3 textos motivadores. É muito importante ler com atenção os textos que são ali motivadores. Você não vai copiar nada do texto. Você vai ler opiniões que vão direcionar o seu posicionamento. Então é muito importante, na hora de fazer o projeto de texto, que você, antes de fazer qualquer coisa, leia os textos. Eu até sugiro, eu até tenho essa prática, quando eu estou lendo os diferentes temas da prova, o que eu faço? Eu vou anotando ao lado as ideias de cada texto. Eu sublinho quais são as ideias principais para montar o meu projeto de texto. Veja bem, nos 3 textos motivadores, o primeiro é uma charge, que é uma imagem de uma favela, de uma periferia, subúrbio aí. Você tem uma mulher de vestes muito simples, com uma barriga, quer dizer, está grávida, e você tem ali na barriga o desenho de uma grade e um bebê atrás dessa grade, quer dizer, o bebê já está preso. E o garoto, tem um garoto vestido como presidiário, com uma bola de ferro, que seria o filho dessa mulher, que já estaria ali condenado. Quem está condenando ali? Você deduz que é a miséria. A miséria condena crianças, jovens desses ambientes que são marginalizados ou que são invisibilizados para a criminalidade, para a marginalidade. Isso ele sugere ali. Você pode concordar, discordar. Veja bem, se você tiver um mínimo de leitura de geografia, se você tiver um mínimo de conhecimento, de leitura, se você mora aqui no Rio de Janeiro, você sabe muito bem, quem é um morador do subúrbio do Rio, sabe muito bem a dificuldade que um garoto da favela tem, de repente, de frequentar uma aula. Se esse garoto, por exemplo, ele trabalha em casa, ele trabalha para ajudar a bancar as contas da casa, esse cara tem que estudar à noite. Dependendo da favela, da comunidade, você tem milícia, você tem tráfico de drogas, você tem toque de recolher. A pessoa não pode chegar depois de determinada hora, porque ela, no caso, pode ser vítima da violência desses grupos ou de choque de rivalidades de comunidades e outras coisas mais. Bem, quem mora no Rio de Janeiro tem a experiência real e sabe como é difícil para muitas pessoas que precisam trabalhar e estudar, ou que vão estudar, mas a escola não tem aula porque não tem professor, ou porque está tendo tiroteio, ou porque o traficante proibiu a aula, ou porque o miliciano disse que não ia ter aula. Quem mora nesses lugares mais afastados sabe que essa é a realidade. E as pessoas estão condenadas aí a ter que aceitar ordens de um Estado paralelo, de um poder paralelo. E essas pessoas, elas acabam, e é um projeto, né? Acaba sendo um projeto de fazer com que essas pessoas fiquem cada vez mais alheias a um acesso aos direitos mínimos necessários para se chamar cidadão. Então, a charge desperta todas essas questões. Eu anotaria tudo isso ali. O segundo texto, ele é a favor da diminuição
da maioridade penal e apresenta argumentos do tipo: o jovem de 16 anos ele já vota, o jovem já pode ter, no caso, ele já vota, ele pode casar, ele, no caso, pode ser aí emancipado. Esse jovem, no caso, ele já tem consciência das suas ações, ele tem a noção de que ele, sendo menor, será preso por 3 anos e depois disso ele já está livre e ele pode sair fazendo de novo outras atividades, porque ele tem esse sentimento de impunidade. Então, a pessoa apresenta dados que, se você é a pessoa que concorda com isso, você vai colocar os aspectos favoráveis. Então, você pega o tema polêmico, você vai colocar por que você é a favor da diminuição da maioridade penal. Então, você vai listar. Pegue 2 argumentos fortes. Lembrando que você não pode ferir direitos humanos, você não pode ter atitudes radicais, você não pode ter revelar um preconceito principalmente de raça, etnia, gênero. Não pode ter preconceito religioso, de condição física ou de ordem geográfica ou econômica. Então toma cuidado no momento que você for defender isso, recorrer a expressões ou porque é nordestina, porque é Paraíba, porque essa galera da comunidade LGBTQ, papapá. Cuidado, porque você, mostrando que você não tem um equilíbrio para poder justamente defender o seu ponto de vista, você perde ponto. Você pode até zerar, dependendo do grau de radicalismo que tiver no seu texto, ou então você vai perder muito ponto pela incoerência que esse texto apresenta. Agora, o terceiro texto, o texto 3, é um texto que é contra a questão da diminuição da maioridade. Por que isso? Porque ele tem a noção de que essa diminuição da maioridade vai atingir basicamente a população mais vulnerável, as pessoas mais pobres. Não vai atingir o menor da classe alta, da classe média alta. A impunidade, ela se mostra presente na elite e não nas classes mais vulneráveis. E as prisões já estão abarrotadas de vulneráveis, já estão abarrotadas de pessoas pobres, pessoas miseráveis. As prisões, elas não têm o papel de ressocializar. O papel que a prisão teria, ela é muito mais para ser um depósito para retirar o incômodo social do que propriamente para poder resolver o problema, para poder transformar e ressocializar essa criança. Então, ele coloca que o texto 3, ele apresenta argumentos que vão dizer que a prisão não ressocializa, não há um projeto de usar essa cadeia para poder dar educação, transmitir valores, transmitir uma esperança para esse jovem que entra na cadeia. E não há, e todas as políticas que são aplicadas dentro das cadeias, eles acabam criando pessoas mais revoltadas, mais violentas, e a sociedade acaba fazendo um investimento de uma educação que muitas vezes é um tiro pela culatra. A própria sociedade vai acabar colhendo algo muito mais forte, algo muito pior do que se você tivesse investido numa educação, numa prevenção, numa integração desse jovem dentro da sociedade. Então, veja bem, o texto 3 tem uma postura que a gente chamaria de humanista, e ele dialoga, de certa forma, com a charge. Então você já pode ver que a própria estrutura da prova, ela mexe com um tema polêmico, mas ela, ao colocar 2 textos que mostram essa questão de que a pobreza, a marginalidade, a vulnerabilidade faz com que as pessoas, no caso, mais pobres, acabem sendo aquelas que serão aprisionadas e que serão ainda mais abreviados em sua perspectiva de futuro. Os textos motivadores já levam a isso. Então, na hora de você fazer seu projeto de texto, você separou os aspectos favoráveis e os aspectos desfavoráveis. E a partir dali, viu os prós e contras, você escolhe um lado. E no momento que você escolher o lado, você vai, no seu primeiro parágrafo, já deixar claro ali
essa polêmica. E qual a sua posição da polêmica? Alguns preferem fazer o que no primeiro parágrafo? Procuram destacar o cerne da polêmica, contextualiza e colocam o cerne da polêmica. E aí pega a questão de quem defende, de quem ataca. E aí você utiliza justamente argumentos, aí você vai usar seu conhecimento de sociologia, geografia, de cinema. Você vai trazer todos os conhecimentos, dados que você leu no jornal, que você leu numa revista, e você vai dar o fato para poder enriquecer essa abordagem. Uma exemplificação, algo que seja um exemplo notório, que todos conheçam, para você chegar e fundamentar. Então, no momento que você fundamentar isso, você pode começar colocando justamente o quê? Aquele argumento que se opõe, a que você se opõe. Então, se você é a favor da redução, o que você faz? Você, no segundo parágrafo, começa falando sobre o que dizem as pessoas que não querem a redução. Quais são os argumentos que você lê? E quando você chega no terceiro parágrafo, você vai justamente pegar aquilo que você acredita e você vai procurar apresentar os argumentos que mostram o quão fraco ou quão problemático seria o lado oposto que você tem ali. E você vai reafirmar a sua ideia no último parágrafo. Procure deixar isso bem claro, você tem que se posicionar. Então eu sempre falo que você pode, dentro de várias estratégias, há pessoas que só trabalham, escolhem um lado e procuram só bater e falar sobre o seu lado. Mas como você tem aí essas duas perspectivas, você pode, no caso, confrontar, você pode apresentar o que o oposto te dá e você mostrar o quão frágil é aquilo. A pessoa dizer que todo jovem de 16 anos tem que ser preso, veja bem, será que todo jovem será preso? A primeira questão é essa. Ou esses jovens que serão presos são jovens seletivos? São jovens que vão se caracterizar por uma etnia, por um credo, por uma escolha de gênero. Então, assim, é essa crítica que você vai contrapor. Você vai detectar o que as pessoas estão usando como argumento, como que eles são falhos, como que é uma polêmica que não se convence. Pessoal, hoje eu estou aqui gravando essa aula e estou vendo um vídeo do Butantan dando os resultados da Coronavac. Pessoal, é um marco histórico. E por que é um marco histórico? Porque é uma vacina produzida por um laboratório brasileiro. Ah, mas os insumos são junto com a China. Sim, eu sei que é junto com a China, mas é aqui no Brasil. Nós estamos dando a chance de voltar à vida normal, de abraçar, de beijar, de encontrar as pessoas, de trabalhar. Cara, você pode não acreditar na ciência, mas graças à ciência a gente vai conseguir enfrentar e estamos tendo uma oportunidade única para poder justamente voltar à normalidade, principalmente econômica, das pessoas poderem trabalhar. Você pode... Olha, eu já falei aqui sobre várias questões da vacina. Está lá no Telegram, tem um vídeo falando sobre isso. Pessoal, é uma coisa que você pode não acreditar na vacina, pode não acreditar na ciência, você pode ter seus valores, mas quais são os argumentos que você tem para poder justamente contrariar e contrastar isso? É isso que eu estou falando. Então, quando eu peguei a questão da redução da maioridade penal, você vai destacar os aspectos favoráveis e desfavoráveis. Se você é favorável, começa com desfavorável e vai com favorável. Ou então vice-versa. E deixa claro a sua opinião, seu posicionamento, ratifica, confirma como que aquela ideia que você defende, ela é melhor para a sociedade, ela é o ideal e que vai trazer um bem a todos. Faça a estratégia, tem tudo isso lá no Telegram, tem vários esquemas, como abordar temas polêmicos, temas de causa e efeito, tem várias estratégias lá. Veja, consulte e seja feliz. Até o próximo encontro, até a próxima prova, aulão.
dia 9 às 9 horas da manhã, aqui no canal do YouTube. Te espero e a gente conversa. Beijão no coração, até a próxima.